Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Todos, sou Gustavo Guida, médico geneticista, e tenho o prazer de ser, hoje, o debatedor da primeira aula do curso de Genética para não geneticistas. A segunda edição desse curso, uma iniciativa da Zeduca, da Geniwana, marca de genética médica da DASA, e nós iremos começar, vocês já estão aguardando, então eu vou chamar Tereza Loureiro, colega nossa, médica de oncogenética, e coordenadora da Educação Médica e Genômica da ASA, Geniwana. Bem-vinda, Tereza. Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a todos os inscritos, todos os presentes, a gente aguardou um tempo. Eu sempre falo que é como se fosse um grande auditório em que as pessoas vão se acomodando. É um prazer estar com vocês todos hoje, na segunda edição, né, do curso de Genética para não geneticistas, voltado para estudantes, dos diversos cursos da área da saúde, médicos e profissionais da saúde em geral. Então, inclusive profissionais administrativos, pessoas que queiram, enfim, conhecer um pouquinho da genética. Muito obrigada, Gustavo, pela introdução. Vamos conversar hoje um pouco sobre o que é o DNA. Aqui vocês veem a minha tela aqui, muito bem. Então, esta é considerada a aula introdutória, a aula base, que vai alicerçar as próximas que virão. A gente entende que esse conteúdo é um conteúdo. Então, aqui. O que é o DNA? Então, essa molécula misteriosa, né, que faz parte de todo... Cada vez mais ela aparece na mídia, nas conversas. O que é que nós vamos abordar hoje? Vamos falar um pouquinho da história da genética, como que a gente chegou até aqui, e enfocar, sobretudo, o DNA nuclear. Então, esse é um curso com ênfase na genética médica, portanto, a gente vai enfocar o DNA das células humanas, sobretudo. Vamos falar sobre o dogma central da biologia molecular, sobre variantes genéticas, sobre um pouquinho de genética populacional, da genética médica em si, como ela se constitui, e finalizar aí com uma pincelada de DNA mitocondrial. Então, há muito tempo se sabe que semelhantes geram semelhantes. As tribos ameríndias, elas plantavam milho vermelho e esperavam que daí viesse um pé de milho vermelho, ou um milho amarelo, e daí viria um pé de milho amarelo. Então, a semente geraria uma planta semelhante à que foi plantada. Eles entendiam as sementes como sendo uma oferta aos deuses e que eram retribuídos dessa maneira. Então, mesmo que não houvesse um estudo complexo, mesmo ainda hoje, se alguém nunca teve acesso ao estudo formal, o pescador, ele sabe que o filhote, os peixinhos novos vão dar origem a peixes semelhantes àquele que ele pescou adulto. E da mesma maneira, se vê uma plantação. Então, se vocês olham à direita, o que é que vocês veem? Alguém pode me dizer, tem uma plantação aí diversa, não sei qual é a espécie, bem, é um tipo de ervilha, eu podia ajudá-los, né? Muitas pessoas podem olhar para essas plantas e pensar, isso deve dar uma receita gostosa, uma sopa, enfim, ou pensar em técnicas de agronomia, em como cultivar melhor, mas aí no século XIX, um professor, um biólogo, um monge, o Gregor Mendel, ele observou essas ervilhas e via que aquelas plantas que roxas, né, elas tendiam a originar sementes que depois originavam plantas com flores dessas mesmas cores. E assim vai. Então, ele foi observando que
algumas características se repetiam, mas nem sempre. Então, na descendência, poderia haver uma diversidade dessas características. E aí passou a fazer um estudo sistematizado, cuidadoso, de cruzamento aí de espécies para observar o que acontecia com a descendência. Então, foi necessário uma observação cuidadosa da natureza, o registro detalhado desses dados, pensamento criativo para que ele pudesse propor que essa hereditariedade ela se dava não por líquidos que se misturavam, mas sim por partículas que voltavam a se separar com o passar das gerações, e também sorte, porque ele escolheu um modelo vegetal, no caso a ervilha, que permitia a análise, a observação dessas características com uma acurácia melhor. Aqui. E onde estão armazenadas, como estão codificadas essas informações? Então, se vocês me assistem, vocês me ouvem, a gente está usando aí um sistema binário de codificação, né, uma linguagem computacional. Mas todos os dados, eles têm uma maneira de serem armazenados. Se a gente vai a um supermercado, os dados relativos àquele produto vão estar ali no código de barras. No caso do ser humano, esse material, essa informação, esse código está armazenado no DNA. E no que consiste, né, esse DNA? É considerada a forma mais eficiente de armazenamento de dados. Então, é muito mais eficiente, na verdade, do que a computacional. Quando a gente pensa, parece milagroso, né, todos os nossos cliques e armazenamento na nuvem, mas isso demanda servidores, demanda muita mídia física, digamos assim, para poder armazenar esses dados. Então, hoje já se fez, inclusive, a possibilidade de armazenar dados num filme, por exemplo, em DNA sintetizado. Já pensaram assistir um filme a partir de um DNA armazenado no laboratório? Bem, já fizeram esse experimento. E como se organiza esse material? Como é possível essa codificação, né? Então, existem, no caso do DNA, né, existem aqui as bases nitrogenadas, e a gente pode ver que há uma composição nelas. Aqui a gente consegue distinguir as moléculas de hidrogênio, oxigênio, carbono, o fósforo para formar o fosfato. E esses diferentes elementos unidos, eles vão dar origem a essas moléculas que seriam, esse composto seria a timina, adenina, citosina e guanina, e a combinação desses elementos permitiria uma diferença em carga elétrica e forma. E essa diferença em carga elétrica e forma ela é possível a partir das pontes de hidrogênio duplas ou triplas. Então, é preciso haver um equilíbrio entre elas para que essa forma se mantenha de uma maneira mais estável. Então, quando a gente pensa em DNA, é a molécula de DNA, é uma macromolécula, é um polímero que é composto por vários outros elementos. Ainda me acostumando um pouquinho aqui com a forma de passar os slides, que não é no mouse. Então, nós temos nessa composição, nessa organização, né, as bases nitrogenadas, que eu apresentei para vocês as 4, elas se organizam num complexo de nucleotídeos e, portanto, esses nucleotídeos unidos pelas pontes de hidrogênio, elas dão origem a um polímero, que seria essa macromolécula, o DNA. Não basta só ter esses dados aí concatenados, é preciso sistematizar essa organização para que os dados consigam ser acessados. Então, a analogia que eu uso é que se você tem uma coleção preciosa, a gente fala o código da vida, né? Você vai deixar espalhado pelos cômodos ou você vai organizá-lo em seções? Então, a natureza organizou esse material em seções. Essa imagem não é uma biblioteca, é a Livraria Lelo, no Porto, mas que mostra assim, a beleza para representar a beleza dessa organização das informações. Então, no nosso caso, a gente tem o DNA nuclear, que eu falava, representado aí à direita. Então, seria um filamento de mais de uns 2 metros de comprimento, ultra delgado e ultra condensado, e dividido, por sua vez, em cromossomos. E, além do DNA nuclear, à esquerda nós vemos uma representação do DNA mitocondrial,
Então, dentro das células, nós temos organelas, que são herdadas das nossas mães, chamadas mitocôndrias, e essas mitocôndrias, elas têm, por si, um DNA que não é linear como o nuclear, e sim circular, ali também ultracondensado. As mitocôndrias, elas se dividem independente da divisão do núcleo, de acordo com a necessidade celular. Então, de uma maneira mais didática, esses cromossomos, eles estão organizados esse DNA nuclear está organizado em cromossomos, e é possível visualizar esse material por uma técnica laboratória, pela citogenética, é possível observar esses cromossomos no estado de condensação, em que, ao microscópio, se pode distinguir os vários pares. Então, a função habitual humana são 23 pares de cromossomos, sendo um destes um par de cromossomos sexuais. Então, vocês veem abaixo, depois de todos os grupos, aqui, logo na parte inferior da imagem, nesse caso, tem um par que é assimétrico, digamos assim. Temos um cromossomo X e um Y, porque trata-se de um cariótipo de um homem. Então, se as nossas células guardam em seus núcleos informações semelhantes, então ali estaria o DNA herdado ali no início, muito parecido nas diversas células. Como as células podem ser tão diferentes? E como as células e os tecidos, eles podem mudar tanto ao longo da vida? Bem, esses genes, esse material genético, ele não está completamente ativo em todas as células, e essa ativação, ou essas regiões que são lidas, variam de acordo tanto com a célula, o tecido, quanto o momento do desenvolvimento. Então, precocemente, aliás, a gente tinha as células pluripotentes, a gente precisava que tudo fosse lido e tudo pudesse virar tudo, mas depois vai acontecendo uma especialização, uma diferenciação dessas células nesses tecidos. E como que isso é possível? Então, embora o material genético ele esteja lá, semelhante entre as células, em cada célula, em cada tecido, em cada momento das nossas vidas, vão agir diferentes, haverá uma atividade diferente dos vários elementos regulatórios, que são sequências do DNA, às quais se ligam moléculas capazes de ativar ou reprimir a expressão de um gene. Então, está tudo lá, mas só que há alguns como interruptores nesse DNA que vão permitir que determinadas partes desse material genético se expressem. Então, aqui é uma analogia com uma orquestra sinfônica. Então, todos os instrumentos estão lá, todos os artistas estão lá, e o maestro vai guiando essa ativação, enfim, essa leitura desses genes. E como é possível esse processo de regulação gênica? Então, existem várias formas. Essa regulação, ela pode se dar desde a transcrição, que seria aquele material genético, aquela sequência lida e transcrita, que vai ser transcrita, no caso, no RNA mensageiro. Então, pode ter uma diferença no empacotamento desse DNA, nesses fatores de transcrição. Depois disso, formando-se o RNA mensageiro. Esse processamento pode mudar, os locais de corte, digamos assim, desse RNA mensageiro, ele pode mudar também, assim como, enfim, os RNAs, outras moléculas de RNA podem agir sobre esse RNA mensageiro. Essa molécula de RNA, quando ela passa para o citoplasma, ela viaja ao citoplasma, pode ter um bloqueio no início dessa translação, ou mesmo no processamento da proteína que seria gerada, ou na degradação da proteína que ia ser gerada. Então, em qualquer um desses pontos, a gente vai ter um impacto, vai mudar o comportamento daquela célula. Então, essa figura seria uma forma mais figurada, enfim, mais representativa de dizer que a vida está escrita nestas letras. Então, a adenina, timina, citosina e guanina, mas não pode esquecer da uracila, né, para o RNA. Isso aqui é uma grande revisão daquilo que a gente vê no ensino médio e depois vê um pouquinho mais na faculdade, né? Então, o DNA, ele é transcrito em RNA,
No caso da gente, não tem essa transcrição reversa. Esse RNA, portanto, ele pode ser traduzido em proteína ou o próprio RNA pode ser o produto final. Depende do gene em questão. Nessa apresentação eu não consigo habilitar vídeo, mas, sobretudo aos estudantes que quiserem ver, existe um vídeo muito bom chamado DNA to Protein, que permite ver toda essa explicação em animação. Algo que alguém pode se perguntar, bem, essas trincas, né, elas codificam aminoácidos, e essas trincas, esses aminoácidos, por sua vez, as suas cadeias, dão origem às proteínas. Então, se a gente pensar que, aqui no caso, eu estou pensando na uracila, citosina, adenina e guanina, porque eu já estou pensando no RNA, que foi transcrito. Então, se eu pensar que eu tenho 4 opções, 4 vezes 4 vezes 4, então eu chegaria a um número muito maior do que a quantidade de aminoácidos que existem. Por quê? Então, conceitualmente se diz que o código genético é degenerado, que seria isso. Então, uma mesma trinca pode dar origem, ou melhor, trincas diferentes podem dar origem a um mesmo aminoácido, ou enfim, a uma molécula que é denominada como o mesmo aminoácido. E algumas dessas trincas, elas não codificam aminoácidos, e sim são códigos de iniciação ou de parada nessa transcrição. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque dependendo se acontecerem mudanças nessa sequência, dependendo do que houver, pode-se manter o mesmo aminoácido, pode ter uma troca de aminoácidos de mesmo grupo ou de grupos diferentes, pensando nas características físico-químicas, ou pode ter mesmo uma parada aí nessa transcrição, ou um prolongamento, enfim, um alongamento dessa transcrição do que estava previsto. Então, como esse DNA é analisado e com qual finalidade? Mais adiante, ainda nesta semana, vocês vão ouvir sobre os exames genéticos. Então, entender qual que é a finalidade vai nos permitir pensar em como que é feita essa análise. Então, é possível se analisar o DNA usando enzimas sintéticas que vão simular o processo celular, como a DNA polimerase. Então, essas enzimas, elas vão separar as fitas, vão permitir a multiplicação das fitas e a recombinação dessas fitas, enfim, a reconstituição dessas fitas. E para que isso seja lido, se pode usar corantes fluorescentes ou radioativos, então, para que se possa perceber de uma maneira quantitativa essas variações. Pode-se usar ainda a temperatura, o calor, para induzir essas aberturas e fechamentos de fita. Então, a desnaturação e o resfriamento controlados pelas próprias máquinas. Pode-se usar ainda uma multiplicação, um aumento no número de cópias do DNA por indução em organismos hospedeiros, organismos que, enfim, microcelulares, unicelulares, que têm uma multiplicação rápida. Pode-se ainda entender um pouco de como esse DNA, qual a função daquele trecho específico do DNA, fazendo modificações genéticas em alguns organismos, em alguns animais, por exemplo, ou plantas, e vendo qual que é o impacto dessa modificação. E ainda existem técnicas para quantificação dessas sequências de bases nitrogenadas e ferramentas não só de análise assim, de segmentos, mas também do genoma como um todo, em um experimento único. Vocês vão aqui ouvir na próxima aula da quinta-feira falar sobre o genoma completo. Então, aqui. Então, quando eu faço o sequenciamento de uma amostra biológica de um DNA, mudança dessa sequência, que em relação à referência, eu tenho que ter uma referência. E como é que essa referência é construída? Foram sequenciadas muitas pessoas ao redor do mundo, e a partir desse sequenciamento se criou bancos de dados genômicos. E a partir também desse sequenciamento, se entendeu quais são as sequências mais comuns, então consensuais, e também um pouco de quais trechos variam ou são mais frequentes em determinados grupos populacionais.
Então, a partir daí, se construiu esse genoma de referência. E aí, o que é que a gente percebe quando se sequencia muitas pessoas é que, embora sejamos todos seres humanos, então os seres humanos eles não se distinguem em raça, eles se distinguem em ancestralidade, enfim, eles se organizam em grupos étnicos, mas são todos seres humanos, cuja diferença de um para outro seria em torno de 0,1%. 0,1%, embora não seja suficiente para nos distinguir em raças, é suficiente para que sejamos muito diferentes uns dos outros. Então, distinguíveis fisicamente, psicologicamente, metabolicamente. Essa imagem é um recorte de um quadro da Tarsila do Amaral, que já trazia a diversidade brasileira. Eu vou conversar um pouquinho mais adiante com vocês. Então, essas variações, esse 0,1%, seriam as chamadas mutações. Então, quando a gente pensa em mutação, muitas vezes, para um desavisado, vai pensar num X-Men, numa coisa assim muito distante, mas, na verdade, essas mutações, essas mudanças nessa sequência do DNA de referência são comuns, são super comuns. Então, onde elas surgem? Existem algumas dessas mudanças na sequência que ocorrem ou que são herdadas a partir do espermatozoide ou do óvulo. Então, portanto, essas características genéticas vão estar presentes desde o zigoto e aí em todas as células filhas. Enquanto que durante o processo de divisões celulares, novas mudanças nesse DNA podem acontecer. Então, pode acontecer mudança que escape ao sistema de verificação e reparo e, portanto, persista em algumas das células desse organismo. Então, para a gente distinguir, teriam essas mudanças nas células somáticas, que são as células do corpo, essas que são adquiridas ao longo da vida. Então, soma vem do grego corpo. E as mutações, essas mudanças germinativas. Germe vem de semente, então espermatozoide e óvulo são aqueles que são herdados de um dos pais. Conhecer essa distribuição, essa variabilidade entre o material genético entre os grupos populacionais humanos nos permitiu também traçar os fluxos migratórios. Por quê? Se a gente pensar que a humanidade se iniciou aqui na África e aí os grupos foram se dissipando pelo mundo, as alterações nessa sequência que surgiram depois dessa saída da África, elas provavelmente não vão ser encontradas no grupo original. E, por sua vez, esses grupos que foram aí para a Euroásia, que depois migraram para as Américas, novas mutações vão surgindo ou vão se perpetuando nesses grupos. Isso nos permitiu traçar de uma maneira temporal, então são feitas análises a partir do material genético e usando muita matemática, enfim, muitos cálculos, para que se chegue a essa temporalidade, essa migração. Entendendo que há essa grande variabilidade entre os grupos populacionais e que esses fluxos migratórios eles não pararam por aí. Então, depois do mundo todo ser povoado, os grupos eles passaram a haver circulação entre os grupos. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Então, aqui a gente tem, para além do DNA, enfim, dessas variantes ameríndias, das populações nativas brasileiras, a gente recebeu portugueses, recebeu africanos, recebeu pessoas, na verdade, de várias partes do mundo e continuamos recebendo. E para entender um pouco mais dessa variabilidade, qual que seria a repercussão para o Brasil, existe um projeto em andamento, existem várias iniciativas, na verdade, mas essa é uma iniciativa recente que merece o destaque, a DNA do Brasil, com uma parceria aí entre várias universidades, incluindo a Universidade de São Paulo e a DASA. E essas variantes, por que algumas variantes elas se tornam mais comuns em determinada região do que outras? Então, aparentemente, essas alterações elas acontecem ao acaso,
mas algumas elas podem ser benéficas, podem ser vantajosas para aquele grupo populacional em específico. Então, são exemplos a persistência da lactase nos povos em que havia um inverno mais rigoroso, com a incidência solar menor, então, dessa maneira se tinha um aproveitamento melhor da vitamina D, ou ainda aquelas variantes que permitem as pessoas tolerar grandes altitudes. Então, aqui no meio vocês veem a montanha de Colores no Peru, que é super alta, então é possível, é super interessante ver assim, às vezes idosos caminhando com facilidade, enquanto pessoas jovens com muita dificuldade, podendo, e essa diferença pode ter a ver aí com essas variantes. Ou mesmo essa distribuição das variantes relacionadas à anemia falciforme, que coincide com as regiões endêmicas da malária, porque na África, as pessoas que têm o traço falciforme seria uma vantagem evolutiva aí, em relação à contaminação pela malária, seriam mais protegidas. E quais tipos de variações são possíveis? Quais tipos de mudanças nessa sequência são possíveis? É possível haver uma troca de um nucleotídeo único. Na verdade, aqui, em vez de SNPs, seria até melhor dizer SNVs, então, uma variação de nucleotídeo único, que se acontece na população com a frequência maior e sem uma repercussão biológica, seriam considerados polimorfismos. Pode acontecer uma inserção ou uma deleção de pequenas bases, aí até uns 50 pares de bases, seriam as indels, ou maiores, conjuntos maiores, podendo aí até ocupar todo um cromossomo, por exemplo, uma duplicação ou uma deleção mais extensa, seriam as variações nos números de cópias. Então, pode haver ainda a expansão de elementos repetitivos, o nosso DNA ele é cheio de elementos repetitivos, que eles podem aumentar em número, e ter alterações também estruturais dos cromossomos. Então, esses cromossomos eles podem sofrer uma duplicação, uma inversão, uma translocação. Então, dois conceitos que é importante vocês terem em mente é que essas mudanças, essas mutações, elas podem ser de novo, que é quando elas acontecem naquele indivíduo, mas não foram herdadas dos seus pais, ou elas podem ser novas. Então, as mutações novas são aquelas que não estavam previamente descritas na literatura. E o impacto, qual que é o impacto dessas mutações? Então, a troca, essa representação aqui por letras, seria para que se torne mais simples de entender. Então, às vezes a troca de um desses nucleotídeos não muda o aminoácido lido, então seria uma variante sinônima. Às vezes ela vai codificar um códon de parada imediato, que seriam essas nonsense, ou adiante, um pouco mais adiante, as frame shift. Enquanto a maioria das sinônimas é benigna, não todas, mas a maioria dessas nonsense frame shift vão repercutir na célula. Enquanto que as missense levam a uma troca do aminoácido e podem ou não ter um impacto. Enfim, outras também, mas elas são mais variáveis. Lembrando que essa parada se dá porque a gente tem aquelas trincas que codificam a parada do DNA, da transcrição. E aí, onde é que entra a genética médica? Como se desenvolveu? Bem, é preciso ter a noção de quais são as características de interesse. Então, inicialmente, a gente partia da doença ou das características de interesse, o estudo daquelas pessoas que tinham essas características em comum para entender melhor a fisiopatologia, entender quais são as moléculas envolvidas com a via. Examinavam-se pessoas com essas características e os seus familiares, tanto os que tinham a doença quanto os que não tinham, para entender quais regiões genômicas estavam sendo segregadas com aqueles que tinham a característica genética em questão. E a partir daí se conseguia identificar esses segmentos, esses trechos. É possível inverter também, é possível fazer sequenciamento hoje, né, a gente consegue fazer um sequenciamento quando não se trata de doenças assim tão raras, e a partir desse sequenciamento, observar quais são as características em comum entre as pessoas que compartilham trechos semelhantes, digamos assim. E um outro conceito, um outro ponto que a gente precisa desmistificar é que as tais mutações, elas são, na sua grande maioria, benignas. Tanto que a palavra mais adequada, vocês vão nos ver no curso falar muitas vezes, variante, em vez de mutação. Por quê? Eu trago aqui esse estudo finlandês para poder exemplificar, em que, comparando pais e filhos,
de uma geração para outra, houve quase 5.000 mudanças, mutações, digamos, de novo, que não foram herdadas do pai nem da mãe, começaram naquele novo indivíduo. E 63 dessas em posições que alteram o produto codificado, então potencialmente nocivas. Então vejam que de quase 5.000, 63 tinham um impacto possível. Eu falo possível porque, às vezes, mudar um dos alelos, então tem o alelo paterno e materno, mudar um dos alelos, às vezes, não tem uma repercussão biológica. Esse pode ter uma suficiência desse outro alelo. E aí, quando a gente vê essa distribuição dos 63, o que é que se viu? 55 de origem paterna, 14 de origem materna. E quais foram os fatores relacionados a essa ocorrência? A idade materna foi relacionada com mais alterações cromossômicas, então a gente sabe que com o passar da idade, por exemplo, aumenta o risco para síndrome de Down, para alterações cromossômicas. Por quê? Porque a ovogênese, essa formação aí dos oócitos nas mulheres, ela se dá principalmente pré-natal. Então, é como se aquelas células elas fossem envelhecendo junto com a idade cronológica da mulher. Envolve aqui pouca replicação do DNA. Mas, vejam, havia muito mais variantes, de novo, de origem paterna. E aí é que está, observou-se uma diferença muito grande entre aqueles pais dos 20 e poucos anos e os pais dos 40 e poucos anos. Então, vocês veem uma diferença de 25 para 65. Por quê? A espermatogênese é um processo contínuo, então essas divisões, essas replicações, elas acontecem ao longo de toda a vida e com o passar dos anos se torna mais susceptível à ocorrência de novas alterações nessa sequência. Aqui. Então, a gente precisa também desmistificar que o tempo reprodutivo corre para ambos os sexos, só com repercussões possíveis diferentes, tanto para homens quanto para mulheres. E nada melhor de representar essa corrida do que a imagem de um óvulo na sua gigantesca magnitude aí, e os vários espermatozoides disputando para saber quem vai ser o eleito. Na verdade, o óvulo ele elege qual vai ser esse espermatozoide que vai atravessar a barreira. Então, vocês veem que tem uma desproporção entre as células. Por quê? Esse óvulo, ele vai deter aí o citoplasma com as organelas que vão permitir o desenvolvimento daquela primeira célula. Então, as mitocôndrias, que são as organelas que fornecem a energia para esse embrião que virá, elas vêm daí. Então, essa célula ela precisa ser mais robusta, digamos assim. E aí, eu falei das mitocôndrias, né, da importância delas no contexto energético, seria como um DNA especializado. Então, acredita-se que foram outros micro-organismos que foram incorporados ao DNA dos eucariotos, e aí seria considerada a herdada das mães, no caso dos humanos. E aí, uma outra característica interessante é que, como elas são independentes, essas mitocôndrias, podem acontecer alterações na sequência desse DNA, e a alteração na sequência do DNA de uma mitocôndria pode não estar presente no de outra mitocôndria. Então, pode haver essa variabilidade. Para o mesmo trecho do DNA mitocondrial, tem uma variabilidade dentro da mesma célula, que seria a chamada heteroplasmia. E na hora de dividir, eu disse que essas mitocôndrias elas se multiplicam independente da divisão do núcleo, de acordo com a necessidade. E na hora de dividir, os cromossomos nucleares, o DNA nuclear, ele é dividido de uma maneira simétrica, ou vai metade para cá, metade para lá. Enquanto que as mitocôndrias não tem essa simetria de se tiver uma mutação numa, vamos procurar outra mitocôndria que tem essa mesma característica. Então, essa separação, ela se dá de uma segregação aleatória. Então, aqui eu falei um pouquinho sobre essa origem, né, que acredita-se para as mitocôndrias nessa publicação sobre a organela de estimação. Com isso, a gente fecha essa varredura introdutória sobre o que é o DNA, e algumas mensagens, algumas frases finais eu queria que estivesse com vocês no decorrer desse curso.
que nós temos mecanismos muito eficientes de verificação e reparo do DNA. As nossas células, elas estão se replicando do primeiro dia de vida e até o último dia de vida, sempre vai ter replicação. E, embora aconteça, a maioria dessas replicações ela é bem sucedida, digamos assim, mas eventualmente alguma mudança nessa sequência escapa a esse sistema e aí acontecem as mutações. Apenas a minoria destas é relacionada à doença e essa relação ela é estabelecida, o exame genético ele não vai dar positivo ou negativo, digamos assim, é preciso fazer uma correlação dessas variantes com dados clínicos e populacionais. Então, essas variantes estavam presentes numa frequência maior naquelas pessoas que tinham uma determinada manifestação clínica, sim ou não? Essa é uma pergunta crucial. Às vezes, essas variantes são raras o suficiente, ou melhor, ainda são raras, não são conhecidas o suficiente para que se chegue a uma conclusão, que seriam as variantes de significado incerto. Então, embora o DNA das células do organismo seja semelhante, há diferença entre os genes sendo transcritos em cada tecido e órgão de acordo com o estágio do desenvolvimento. E a atividade de um gene pode ser influenciada pelo produto de outros genes e pelo ambiente. Vocês têm que ter essas mensagens aí muito claras. Opa, eu acho que esse slide... Agora sim. Então, agradeço a todos pela atenção. Eu deixo aqui essa última frase, eu os parabenizo por estarem participando do curso, né? Ninguém se cansa de aprender. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, diria Leonardo da Vinci. Estou disponível para as perguntas e também em contato pelo Instagram, no @genética-convida. Obrigada. Obrigado, Tereza. Prazer poder assistir sua aula e teremos algumas perguntas por final, algumas já fizeram sobre essas aulas, ficam disponíveis em alguma plataforma. Tereza depois vai poder passar também isso para a gente. E agora eu chamo para acompanhar conosco o Carlos Eugênio, nosso colega médico geneticista. Então teremos um intervalo antes. Tereza, você... Na verdade... Sim, a gente tem 10 minutinhos aqui para responder perguntas antes de iniciar o bloco do Carlos. Então, em relação às aulas ficarem gravadas, muito bem lembrado, então essas aulas elas estão disponíveis no portal Conexões Científicas, que é o portal que vocês usaram aí no ato da inscrição, e para as pessoas que participarem de 70% das aulas, será enviado um certificado de participação. Então... não tenham medo que vocês podem ver e rever ou ver em outro momento essas aulas depois, tá bem? Só que o certificado ele só vai ser conferido para as pessoas que assistirem ao vivo. Perfeito. Temos mais uma pergunta sobre qual a importância prática de conhecer o significado de uma mutação, se isso tem impacto nos exames e resultados que um médico vai receber hoje sem ser geneticista em seu consultório. Desculpa, o final? Sem ser? Sem ser um médico geneticista. Ou seja, a nossa plateia de não geneticistas. Entendo. Então, as doenças nem sempre elas são detectáveis por variantes genéticas, mas existe uma relação, algumas variantes elas se atribui a elas, se relaciona a presença delas com a manifestação com manifestações clínicas. Então, é possível ter uma hipótese clínica e essa hipótese ser confirmada por um teste genético, ou mesmo não se ter uma hipótese tão clara e o teste genético permitir que se chegue a esse diagnóstico, entendendo que o diagnóstico ele é sempre uma correlação feita, uma correlação médica. O diagnóstico ele não é dado pelo exame. O exame ele vai dizer qual que é o achado genético. E entender essas variantes, conhecer essas variantes, vocês vão ver um pouquinho logo adiante na aula sobre aconselhamento genético, nos permite tanto, primeiro chegar a um diagnóstico, a uma resposta que as pessoas procuram, quanto orientar o segmento, o tratamento das pessoas, porque para algumas doenças tem protocolos muito bem estabelecidos, então se a gente sabe em quais órgãos aquele gene ele está sendo mais transcrito, a gente vai saber também quais seriam aqueles órgãos provavelmente mais impactados pelo prejuízo na função daquele gene.
Para alguns casos, existem até tratamentos, medicações voltadas para para uma alteração na sequência genética específica. Vocês também vão ver isso nos próximos dias. E é possível, a partir dessa informação, orientar a pessoa em termos reprodutivos. Qual que é a chance de recorrência em seus filhos? Qual que é a chance de outros irmãos serem portadores, ou dos seus sobrinhos, enfim, dos descendentes de outras pessoas da família herdarem a doença. Então, são alguns pontos. Isso no que diz respeito à medicina, né? Cada vez mais crescem os estudos genéticos voltados para outras áreas. Então, qual seria a repercussão de determinadas variantes para o metabolismo, de medicações, de nutrientes? Isso é algo que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. Guida, fique à vontade para complementar. Na verdade, eu vou aproveitar para juntar duas perguntas que fizeram. Uma, se a diferença entre mutação e polimorfismos é basicamente a frequência em que ocorre nos seres humanos. E uma segunda pergunta, que é como os polimorfismos podem ser utilizados no diagnóstico genético. Acho que elas conversam muito bem entre si. Então, algumas pessoas definem polimorfismo como aquilo que acontece em mais de 1% na população. Esse conceito ele é conflituoso na literatura, mas, de fato, polimorfismo seriam aquelas variações populacionais que a gente não vai atribuir a um polimorfismo a característica de ser causadora da doença, isoladamente. Só que o que se viu? Muitas vezes as pessoas tinham doenças que se suspeitava que fossem atribuídas a variantes patogênicas num determinado gene ou no outro. Um exemplo muito marcante é o câncer de mama, por exemplo, famílias em que muitas pessoas têm câncer de mama e não se encontra variante patogênica num gene desses relacionados. Mas elas compartilham polimorfismos que esses polimorfismos estão mais presentes entre as pessoas que têm esse fenótipo de câncer de mama. Então, cada vez mais a gente consegue criar scores de risco poligênico. Então, teriam várias variantes espalhadas em muitos genes que elas conjuntamente estariam relacionadas ao aumento do risco de uma doença. É uma possibilidade. Uma pergunta repetida, que acho que vale para as outras aulas também, qual o método da presença? Várias pessoas querem saber se quando cai a ligação, a conexão delas, a presença vai continuar a ser contada quando retornam, e se teria alguma outra presença para ser assinada. Não tem lista de assinatura, mas alguma coisa em especial, Tereza? Algum percentual mínimo de login? Então, login individual. Esse login ele é computado pelo e-mail que acessa e ele consegue mensurar o tempo de permanência também. Então, se a pessoa saiu e voltou, ela vai continuar estando como conectada. Perfeito. Vejamos se temos mais. Ok. Aqui temos uma pergunta. Essa é mais complexa, não sei se a gente vai conseguir terminar ainda nesse período, mas gostaria de saber a diferença entre as células, se ela se dá pela ativação de partes distintas dos genes. Eu acho que a pessoa está querendo saber sobre como que acontece a diferenciação dos tecidos. Então, no início de tudo, ali tem o zigoto, essas células, elas são todas semelhantes. Então, a gente fala das células-tronco, pluripotentes, né? E aí, é como se elas passassem a assumir caminhos distintos. Então, à medida que elas vão se dividindo, essas células, as que estão mais para cá, vão formar um determinado folheto embrionário. As que estão mais para cá, um outro folheto, e outro folheto. Então, esse maciço de células inicial vai se compartimentando, vai se especializando. E, por sua vez, cada um desses folhetos vai dar origem a órgãos distintos. Cada vez que acontece essa ramificação, digamos assim, essa especialização, o conjunto de genes que é importante para cada um desses conjuntos de células é diferente. Então, aquela primeira célula, ela pode virar qualquer coisa. Por isso que é possível fazer uma biópsia, por exemplo, de um embrião precocemente, sem que a criança vá nascer sem um braço, sem uma parte do corpo, porque as outras células têm o potencial infinito, enfim, um potencial de se desenvolver em qualquer parte do corpo.
Guida, você acha que eu respondi? Complemente, fica à vontade. Não, ficou bastante elucidativa, sem entrarmos em mais 2 horas de aula. Seria uma aula só para essa pergunta. Sim, várias das nossas perguntas, elas vão ser respondidas com aulas próprias. Tem perguntas sobre qual o ponto de partida para a solicitação do exame genético. Então, já vamos começar com o encaminhamento do geneticista, junto com o Carlos, na próxima aula. E, ao longo do curso, vamos conversar com especialistas sobre cada situação, quando é indicado ou quando é interessante a realização do exame genético. Temos uma que é como saber se a mutação é herdada ou adquirida. Eu acho que essa também vai ser respondida para frente, mas como é rapidinho, a gente pode até adiantar também. Você pode sempre fazer a complementação do seu exame com a pesquisa de mutação familiar nos pais do paciente. Naquele momento que você comprova que nem pai nem mãe são portadores da mesma mutação, você acaba confirmando que ela é uma mutação adquirida, que ela é uma mutação nova daquele paciente, considerando adquirida para mutação germinativa do corpo inteiro. Para um câncer, que é uma mutação que só uma parte do tecido tem, por exemplo, só o seu tecido tumoral tenha, você já tem uma situação diferente. Você sabe que o tecido, que o DNA de origem é um, e que aquele tecido sofreu mutações para chegar ao desenvolvimento tumoral. Uma outra boa, aqui eu tenho vários, avisaram, então ficou tempo, mas acho que essas serão também faladas para frente. Então, uma vez então, que eu tenho... não se afobem, porque a gente vai falar um pouquinho de neurogenética, oncogenética, quando encaminhar para cada um, quando suspeitar de cada um desses grupos de doenças genéticas. E mesmo essa questão aí que o Guida está falando, da oncogênese, de como se formam os tumores, vocês vão ter uma aula só sobre isso. Então, obrigada a todos. Um prazer contar com você, Tereza. E aqui é que nem 1001 noites. Cada dia, quando terminar, você vai estar querendo aguardar a próxima história. E a próxima história você não vai precisar aguardar também, porque nós já teremos conosco o Carlos Eugênio, colega também, médico geneticista, coordenador do nosso núcleo de atendimento médico, e que já vai começar a responder algumas das suas perguntas. O que são as doenças genéticas e quando devo encaminhar para o médico geneticista? Bem-vindo, Carlos. Após o break, então. Então teremos um tempinho só para vocês beberem água, gente. Aproveitem. 3 minutos e já iremos retornar.